Ótimo. Muito bem. Obrigado. Vamos em frente. Vamos em frente. Bom, gente, então, como se fosse assim um professor, né? Eu sou professor em sala de aula, então vamos assim só recapitular o ponto que nós estávamos para que entendamos, né? Nós temos nós temos uma questão na comunicação muito importante no cristianismo, né? Que é no início da Idade Média, no século VI, 555 e diante, a proibição de que os cristãos se comunicassem com o mundo transcendental, né? Que a comunicação espiritual é uma coisa muito preciosa para a espiritualidade. Significa dialogar com o transcendente, significa dialogar com o mundo dos mortos, o mundo daqueles que já foram e que, no fundo, são os únicos autorizados a falarem da vida espiritual. E aí eu falava que a igreja, o que é que ela faz? Ela desautoriza os mortos de se comunicarem. Ela desautoriza, porque representava uma importante ameaça àquilo que o historiador Max Weber vai chamar de administração dos bens da fé. A igreja, ela governou a Europa junto com os reis, os monarcas, e esse governo não sou eu quem diz, é a história e os acontecimentos. Ela governou a Europa, para vocês terem uma ideia, quando o rei Carlos V, ele, em plena guerra da França contra a Inglaterra, no século XV, né? O século em que viveu Joana d'Arc, né? Joana d'Arc viveu entre 1490 e 1512, ela viveu 22, 23 anos. E aí o rei Carlos V, que governava a França, ele era filho de Carlos IV, ele não tinha ido ainda ao trono, porque a França estava em guerra com a Inglaterra, e para ele ir ao trono, o Papa tinha que abençoá-lo. Quem coroava os reis eram os papas. Então a igreja governou a Europa junto com os monarcas. E ela, para controlar os bens de salvação. Quais são os bens de salvação dentro da cristandade? Batismo, extrema unção, missa de sétimo dia e outros. São bens de salvação que garante ao crente a salvação. É o cumprimento das normas da igreja e está dentro dos rituais dos bens de salvação. Quando os mortos se comunicam, eles chegam e dizem, olha, o morto pode ser um papa. Imagina um papa Pio XII se comunicando através da mediunidade. E ele disse assim, olha, gente, eu lamento, não tem nada disso, aqui não existe nem igreja. A igreja aqui é o amor, são as leis divinas. Aqui não existe nem religião no sentido institucional, então não adianta nada ser dessa ou daquela religião. Os mortos mudam a concepção. Nós vamos ver isso em Kardec quando chegarmos nele. Então, isso é muito importante entender. Há uma quebra da comunicação com os mortos na Idade Média, a Idade das Trevas. E aí se instaura o Tribunal do Santo Ofício, no século XII, que vai julgar os crimes de fé. E esse tribunal ele vai julgar tudo que discrepa da fé. Então, nós vamos ter uma comunicação bloqueada com os mortos, nós vamos ter uma comunicação que a gente chama agora de institucional. Não era a comunidade dos crentes que dialogava sobre o evangelho, e mesmo que fazia exegese. A chamada exegese, que é a interpretação do texto sagrado, bíblico, ela passou a ser feita pela classe sacerdotal. Você tem ali sacerdotes, né? O papado é instituído no século IX, mas você tem o bispo de Roma, você tem os padres, você tem os cardeais, você tem o colégio dos cardeais até hoje, e eles vão instituindo aquilo. Qual era o único autor que foi aceito na Idade Média? O grande orientador da teologia, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino escreveu uma obra chamada Sumas Teológicas, que vai orientar a igreja durante toda o medievo, né? Então, eu lembrava que Francisco de Assis se perguntou, em meio às cruzadas, porque essa Idade Média produziu o Tribunal do Santo Ofício, que era um tribunal que julgava crimes de fé. Esse tribunal julgou, por exemplo, Giordano Bruno. Imagina a crueldade, a igreja arrancou a língua de Giordano Bruno e o queimou vivo. A igreja queimou John Hus. A igreja prendeu Galileu Galilei. Por quê? Porque ele quebrou a regra da comunicação.
Galileu Galilei, o grande cientista italiano, que inventou o seu próprio telescópio e constatou que Nicolau Copérnico estava com a razão, que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a Terra que girava em torno do Sol. E ali se encerrava o sistema geocêntrico, não é? Durante toda a Idade Média, acreditava-se que o Sol girava em torno da Terra, assim como acreditava-se que a cultura deveria girar em torno da Igreja. E foi essa comunicação que institucional. Comunicação está comprometida com o poder, ela não tem mais nada, não tem mais o compromisso com os princípios essenciais do Evangelho, né? Imagina o Evangelho de Jesus. Imagina Jesus, gente. Jesus, se nós encontrássemos ele hoje, nós fizemos assim uma idealização dele, né? Olhos azuis, nos filmes de Hollywood. Jesus, se encontrássemos ele hoje, do ponto de vista das vestes dele, é como se nós encontrássemos um mendigo. Naquela época, a elite romana, ela tomava banho, usava sais. Naquela época não existia dentista, né? Então, se nós encontrássemos a figura de Jesus, nós encontraríamos a grandeza espiritual dele, mas encontraria um homem que se assemelharia a um mendigo que nós, infelizmente, desprezamos na nossa sociedade desigual. Jesus não tinha nenhum poder material no sentido político do termo, né? Jesus disse: o filho do homem não tem um lugar para recostar a cabeça, né? Ele foi o mestre do amor em uma comunicação comunitária. Então, a Idade Média ela se caracteriza pela comunicação vertical. Olha o novo paradigma. Não é mais comunicação horizontal, não é o diálogo de todos com todos, não é a ágora ateniense, é uma comunicação controlada pela ideologia. Foi criado, como nós sabemos, a lista de livros proibidos, né? O Index Proibitório, que proibiu, que jogou todos aqueles autores gregos, ninguém podia ler Platão, ninguém podia ler Aristóteles, ninguém podia ler os filósofos gregos, Anaximandro, Pitágoras foi abominado, porque Pitágoras ele era um filósofo que não só criou a matemática, como criou a numerologia e era reencarnacionista, Pitágoras. A Grécia Antiga foi toda proibida, ninguém podia ler isso, os livros estavam guardados pelos mosteiros, pelo Vaticano, e ninguém podia ler isso, eram livros proibidos. Então, nós temos Galileu Galilei, o grande astrônomo italiano, que morreu preso dentro de casa e quase foi à fogueira. Nós temos Joana d'Arc sendo queimada viva, na história mais triste da humanidade, né? Joana d'Arc viveu entre 1490 e 1513, 23 anos. E ela, depois de libertar a França, de levantar o moral do exército francês, ela foi entregue pelo rei Carlos V, pelo próprio rei que se beneficiou dela. Ela foi entregue, vendida, e aí a recordação do passado, né, a se imaginar que ela seja a reencarnação de Judas, as moedas de ouro que ele recebeu por vendê-la aos políticos ingleses que repassou à Igreja Romana e que a queimou viva, uma jovem de 23 anos de idade. E ela entra na história, né, como essa voz que falava com os espíritos. Olha como era perigoso falar com os espíritos na Idade Média. Joana d'Arc foi queimada como bruxa, porque não renunciou às suas vozes, porque não renunciou à mediunidade que ela dispunha. Esse carisma individual, isso era proibido na Idade Média. A rigor, não existia. Esse é outro dado que eu devo dizer, para poder a gente chegar lá na terceira parte, que é a mais importante. Gente, o indivíduo, como nós compreendemos hoje, e como os gregos compreendiam, indivíduo, a individualidade, a personalidade, a subjetividade, o indivíduo Odanizar, o indivíduo César, os indivíduos, eles não existiam na Idade Média no sentido da importância psicológica do termo. Os indivíduos eram explicados e identificados em categorias sociais. O que existia eram as categorias. Ou o indivíduo era servo, ou era senhor feudal, ou era sacerdote, ou era aristocrata. O indivíduo em si, suas questões, quando ele começava a pensar muito, divergir muito, questionar muito, querer se comunicar, escrever, o indivíduo não tinha importância. Ele tinha que se enquadrar no grupo social que ele fazia parte. O indivíduo é uma invenção do ponto de vista filosófico da modernidade. Foi o filósofo René Descartes um dos que inventaram o indivíduo. Inventaram a individualidade, inventaram o pensamento livre.
Então, você vai ter agora, no final da Idade Média, uma nova época, né? Aí agora nós chegamos a... Observe, passamos 1000 anos de comunicação vertical, de comunicação controlada pela igreja, de comunicação atrelada à ideologia. Qual era a ideologia? Havia um céu e havia um inferno. E todos tinham que obedecer ao destino de cada qual. Ninguém podia discrepar usando liberdade. As médias eram consideradas bruxas. Os alquimistas, que foram os pioneiros da química, né? O Jung escreveu um livro chamado Psicologia e Alquimia. Os alquimistas que estudavam os símbolos, que estudaram produtos químicos na Idade Média, tudo era proibido, né? Leonardo da Vinci, o grande pintor, ele também era anatomista. E ele gostava de dissecar cadáveres para compreender órgãos, estudar o organismo humano. E Leonardo da Vinci fazia isso escondido. Um dos maiores pecados na Idade Média era você dissecar cadáveres. Você veja que era um período das trevas mesmo. Então, a ciência estava aprisionada, não tinha ciência. A teologia tudo comandava, e a comunicação era da ordem do instituído. Era a instituição que controlava a comunicação. O indivíduo não tinha liberdade nenhuma. E aí vem o renascimento cultural. Gente, agora pensemos juntos. Se 500 anos antes de Cristo acontece um fenômeno que até hoje os historiadores não compreendem. Você sabia que os historiadores não explicam Atenas, 500 anos antes de Cristo, a chamada Era de Ouro de Péricles? Porque enquanto o mundo inteiro, a África, por exemplo, estava quase que no período neolítico. Tudo bem, já existia o Egito, já existia Israel, mas a Grécia emergiu lá uma civilização única, que inventou as bases da aritmética, da geometria, que criou a filosofia, a arte do discurso, a retórica. E eles estavam 500 anos tão avançados, o que é que vai acontecer? Que a modernidade é um retorno. O que é a Idade Moderna, gente? Vamos lembrar? A Idade Moderna é a descoberta das Américas, 1498, por Cristóvão Colombo, e em 1496, a invenção da imprensa por Gutenberg. A Idade Moderna é um retorno à Grécia Antiga. Aí as cidades vão... O que é que vai acontecer? Primeira coisa que vai acontecer na Idade Moderna. Tudo bem, se descobre o Novo Mundo, que são os países... Os países não, né, que não existiam. Os povos, né? Os europeus, os portugueses vão descobrir o Brasil em 1500, Cristóvão Colombo em 1499, as Américas, né? A América Hispânica, os espanhóis. O Novo Mundo será descoberto, a descoberta das Américas. E há o surgimento do capitalismo mercantil, que é essa troca comercial universal entre os povos, por causa das grandes navegações. Mas você vai ter um fenômeno que é a invenção da imprensa, que aí vai marcar uma nova era da humanidade. Olha que interessante. A gente vai sair da Idade Média, do alto medievo, da era da escuridão obscurantista, para entrar na Idade Mídia. Quem aqui já ouviu falar dessa expressão? Idade Mídia, não Idade Média. Por que Idade Mídia? Porque Gutenberg vai criar a imprensa, com a sua tipografia, ele vai reproduzir as informações em larga escala. Gente, isso é uma revolução. Qual foi o primeiro livro impresso pela imprensa de Gutenberg? A Bíblia, né? A Bíblia, ele era alemão, a Alemanha já estava começando o seu caminho para um país protestante, a Bíblia será impressa, e o mundo vai se transformar agora, porque vai surgir a Idade Mídia e a era da liberdade de comunicação. Em 1656 acontece a Revolução Gloriosa na Inglaterra, e a Inglaterra vai romper com o Papa, com o Vaticano, e vai se tornar... Eles vão criar uma igreja própria, que existe até hoje, que é a Igreja Anglicana, né? E aí vai começar uma reforma protestante dentro da Inglaterra. É importante lembrar aqui a reforma protestante, né? Que entra nesse conjunto de mudanças da Idade Mídia. Você tem uma reforma protestante a partir do trabalho de Martinho Lutero. Martinho Lutero era um bispo agostiniano que vai dizer, não, está tudo errado, está tudo errado, está tudo errado. Está tudo errado, porque você tem uma igreja fundada em bens de salvação, intérpretes da lei divina, que é a classe sacerdotal, você tem dogmas, e ele vai dizer, a partir de agora, vamos entender
o Evangelho a partir de uma exegese direta. Então, todos devem ler a Bíblia, e a Bíblia é impressa por Gutenberg, vem Martinho Lutero, e afixa em 1496 as chamadas Teses da Reforma Protestante. Foram 96 teses. Abolição da classe sacerdotal, leitura das Escrituras em espírito e verdade, abandono dos dogmas, das liturgias, abandono dos bens de salvação vendidos pela igreja. Gente, aqui não há nenhum objetivo de atacar nenhuma religião, mas isso é história. E a gente não pode deixar de analisar a história, o passado, para compreender o presente, né? Então, a igreja vendeu a cruz de Cristo, não sei se sabem disso, a chamada simonia. Ela vendeu em pedacinhos ao longo da Idade Média, e cada um pegou um pedaço para ganhar o céu. E aí você tem a Reforma Protestante, Martinho Lutero, e aí vai estar Martinho Lutero, John Hus, John Calvino e John Hus, que nos importa muito, né? Considerado uma das encarnações de Allan Kardec, e eles todos vão compor os países protestantes de uma nova era. E aí vai surgir a comunicação livre, gente. Imagina o que é umas cidades baseadas em uma livre comunicação dos povos. Os povos vão se libertando, vai haver uma separação da igreja e do Estado. Essa é a maior conquista da modernidade, segundo Edgar Morin. A igreja que tinha se apropriado do Estado, nas chamadas monarquias absolutistas. É bom lembrar, nesse momento, Nicolau Maquiavel, que dizia o poder costuma enlouquecer, gerar loucura. O poder absoluto enlouquece absolutamente. Então, o poder absoluto foi uma coisa que enlouqueceu muita gente na Europa, e todas as atrocidades foram praticadas em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Isso está na história da Idade Média. E aí vem as grandes cidades, a Idade Média. E agora a comunicação é baseada em uma coisa muito importante para nós espíritas, que é o livro, né? Então, imprime-se a Bíblia e os livros começam a aparecer. René Descartes vai poder publicar o seu livro, O Discurso do Método, e ele dirá no livro a frase que entrou para a história, né? Penso, logo existo. E vai dizer a marca do indivíduo e da existência é o pensamento. Se eu duvido, estou pensando. Se eu estou pensando, eu tenho uma existência individual. Eu sou capaz de pensar com as minhas próprias ideias, não mais obediente a qualquer teologia. E ele vai propor o racionalismo, né, como método de análise da realidade. E aí você tem agora uma esfera pública livre, libertada pela comunicação moderna. Vai acontecer aquilo que um autor como Walter Benjamin chama a era da reprodutibilidade técnica das informações, que é a era do livro, né? Toda a cultura estava escondida e agora ela será reproduzida em larga escala, e você tem a modernização culminando com várias revoluções. Culminando com a Revolução Francesa, em 1789, 14 de julho de 1789, nós vamos ter Robespierre e Danton liderando uma revolução que queria deixar para trás a Idade Média. Qual era o lema da Revolução Francesa? Igualité, fraternité, liberté. E eles fizeram uma coisa muito significativa. Eles pegaram um asno, está na história, 14 de julho de 1789. Eles pegaram um asno, que é um burrinho, colocaram uma jovem sobre ele, chamada Candeio, e a vestiram com a faixa da razão. E eles andaram nas ruas de Paris dizendo: não queremos mais a monarquia, não queremos mais a igreja, nada temos com Deus mais e não queremos mais a religião. E isso foi a Revolução Francesa, né? Era a ruptura total com o passado. E foi nesse contexto, inclusive, que vai nascer Hippolyte Léon Denis Arrivai. Entre 1789 até 1795, foi o período chamado da Revolução e do terror e do contra-terror, em que todo mundo que se opunha à Revolução Francesa ia para a guilhotina, todos sabemos disso. E Robespierre mandava guilhotinar 1.000 pessoas por dia nos anos contra-revolucionários, porque ninguém podia se opor à Revolução. E eles instalaram, guilhotinaram a Rainha Maria Antonieta, o rei Luís XIV, Luís XVIII, e eles foram, e ali começava a nova era. O século XIX veio como a era da comunicação horizontal,
em que todas as ideias podiam ser defendidas, né? É bom que nós lembremos que o Espírito Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, ele diz: o iluminismo, que gerou tudo isso, foi o precursor do espiritismo na França. Está em Caminho da Luz, A Caminho da Luz. Eu escrevi um artigo há muitos anos atrás, chamado Espiritismo e Iluminismo, acho que era o ano de 1999. E eles publicaram, o pessoal da Revista Internacional do Espiritismo publicou. E fazendo essa reflexão de que os iluministas, quem foram os iluministas? Voltaire, John Locke, René Descartes, Galileu Galilei, Isaac Newton, depois Diderot, o Barão de Montesquieu, Maquiavel, eram todos iluministas, porque eles estavam questionando a Idade Média e propondo um futuro que deveria ser regido pelas leis de progresso. E aí a comunicação livre se instala na Europa. Mas aí o que é que você vai ter? Você vai ter agora liberdade de pensamento, e esse é um fato muito interessante, gente. No passado, existia a consciência coletiva. Por que não existia tanto dilema individual, né? Você teve a lepra durante a Idade Média e você teve a loucura, em História da Loucura e Foucault vai suceder a lepra, e a loucura vai aparecer na modernidade. Mas por que as grandes questões que existem hoje, né? Questões do indivíduo, questões existenciais, a própria questão do suicídio, que é muito mais frequente a partir da modernidade, a depressão, as grandes questões individuais, elas vão aparecer com a modernidade. O sociólogo Emile Durkheim, ele vai dizer: a Europa feudal era regida pela consciência coletiva. A consciência individual era totalmente subordinada à consciência coletiva. Você não tinha essa coisa de escolher muitos caminhos. Você obedecia à sua condição social, apenas isso. E a modernidade trouxe a liberdade de informação. E aí nós tivemos o surgimento da ciência, o surgimento do espiritismo. O próprio espiritismo só nasceu porque foi no século XIX, porque você já tinha uma imprensa livre, né? O Kardec só pôde publicar em 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos, porque a França já era uma república, e apesar de ser uma república, a igreja continuava com muito poder ainda, mas já era uma república e havia a liberdade de pensar. Então, o Kardec vai colocar lá no Livro dos Espíritos 10 leis, e essas 10 leis são todas do iluminismo. Não são criação do espiritismo, gente. Lei de liberdade não foi Kardec quem criou. Lei de liberdade está no livro do Barão de Montesquieu, L'Esprit de Loi, o Espírito das Leis. Os iluministas acreditavam em leis da história. A liberdade era uma lei natural. Nós, espíritas, participamos do movimento do justnaturalismo, de que há uma justiça natural, de que há uma lei natural, de que há uma lei de progresso. Nós somos 100% iluministas, espíritas que somos. Por quê? Porque essas leis são todas iluministas. Foi de John Locke, foi do Barão de Montesquieu, depois, no século XIX, vai ser de Adam Smith, David Ricardo, foi de René Descartes, foram eles que criaram essas leis. E essas leis, elas vão governar a evolução humana. Então, Kardec vai colocar lei de progresso, lei de sociedade, lei de trabalho e lei de liberdade, né? Lei de liberdade, como sendo leis que regem a evolução humana, naturais. Essa possibilidade só veio porque o século XIX estava livre da influência do poder da igreja. E aí a Europa toda vai viver esse clima de liberdade, surgirão os jornais, a imprensa. O primeiro jornal espírita do mundo considerado é o Eco de Além Túmulo, né? Isso aqui no Brasil, claro, fala do Brasil. Na França, o Kardec vai publicar, a 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, e ali ele vai fazer perguntas extraordinárias, né, sobre essa área, né? Ele vai dizer assim, ele faz uma pergunta sobre a atual civilização, né? O que dizeis sobre a atual civilização? A considerais uma civilização desenvolvida, evoluída? E os espíritos vão dizer, do ponto de vista material, sim,
do ponto de vista moral, não. Evolução parcial, né? O Kardec vai perguntar, gente, sobre os direitos do homem e da mulher, posicionando o espiritismo em relação a essas questões, né? Imagina o que foi, em 1857, alguém perguntar: têm o homem e a mulher os mesmos direitos perante Deus? E os espíritos responderam: não deu Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Os espíritos já falavam de uma relação equânime entre homem e mulher. E o Kardec vai perguntar, né, qual o modelo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para lhe servir de guia? É a resposta com duas palavrinhas no Livro dos Espíritos: vede Jesus, não é? Depois ele vai perguntar assim: qual o meio prático mais eficaz para o homem combater as suas más inclinações e resistir à atração do mal? E os espíritos vão responder: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Ele fez um raciocínio de escala, qual era o meio prático melhor para a transformação moral, né? E aí a gente volta à Grécia Antiga. Mas o Livro dos Espíritos por inteiro, né? Quando ele pergunta, né, qual a virtude mais meritória? A caridade, quando praticada desinteressadamente. E são milhares, mais de 1.200 questões do Livro dos Espíritos, e ali nós estamos participando de uma era de liberdade de pensamento. Kardec dirá que o tripé do Espiritismo é liberdade, tolerância e trabalho. Olha lá, hein? Todos nós devemos estar atentos a isso. Liberdade, tolerância e trabalho. Quer dizer, é uma doutrina libertadora, é uma doutrina que veio para educar e para uma era de comunicação em que nós entramos agora nessa questão da comunicação contemporânea e do papel do espiritismo. Nós vivemos vivemos a era da comunicação moderna, né? Vivemos a experiência em 1930. Gente, vejam como é interessante o uso da comunicação para fins destrutivos. Em 1930, o nazismo ascendia na Alemanha. A Alemanha, que era um país protestante, a Alemanha de filósofos como Immanuel Kant, como Nietzsche, como Heidegger, a Alemanha de Immanuel Kant, esse país, em 1930, e exatamente em 1933, em 1930 eles elegem os deputados nazistas, no Reichstag, em 1933 vai ao poder um homem chamado Adolf Hitler. Esse homem, através do seu ministro da propaganda, Goebbels, ele utilizou os meios de comunicação para mostrar como a comunicação tem poder diante da sociedade e como ela só pode ser utilizada a serviço da violência, a violência material e violência simbólica. O mundo viveu o colapso em 1929 do sistema financeiro, né? O colapso da Bolsa em Nova York, Estados Unidos, e a Alemanha, então, elege um falso salvador chamado Adolf Hitler. E Goebbels vai, através dos meios de comunicação, pela primeira vez na história, mostrar que os meios de comunicação poderiam convencer uma população e despertar nela o grande preconceito que existia contra os judeus. E eles começaram a fazer peças de propaganda associando os judeus a animais inferiores, dizendo que os judeus tinham uma conspiração para tomar a Europa. E eles fizeram peças, né? Isso está claro em um documentário chamado Arquitetura da Destruição. E aí eles divulgaram, através do rádio e do cinema, o antissemitismo na Alemanha. E, em 1935, Hitler estabelece, junto com Himmler, no Congresso de Nuremberg, as leis de Nuremberg, que passaram a proibir que cidadãos alemães se casassem com cidadãos judeus. Os judeus foram levados aos campos de concentração e, em 30 de agosto de 1939, na madrugada de 31 de agosto de 1939 para 1 de setembro, Hitler invade a Polônia. E o mundo viverá a Segunda Grande Guerra. E a comunicação teve participação nisso, porque os meios de comunicação foram utilizados para aquilo que a gente chama de
cultura para as massas. E as massas foram induzidas, mobilizadas a participar daquele projeto de poder, um projeto de poder sombrio, que colapsava a democracia e que colapsou a Europa com a Segunda Guerra Mundial. O Hitler, quando, em 1936, eles fizeram as Olimpíadas de Berlim, em 1936 teve as Olimpíadas, o mundo todo foi para lá, e um homem negro, quando ele entra para a corrida, quando o Hitler vê que ele vai ganhar a prova de atletismo, Hitler e seus sicários saem do estádio e não assistem à vitória do homem negro, porque ele era um homem racista, Hitler, e ele não podia ver um americano negro ganhar aquela vitória, aquela conquista. E aí perguntaram a esse atleta, né, o que achaste da atitude do chanceler que se retirou, como a consideras? E ele disse, olha, se fosse no meu país não seria muito diferente, porque havia preconceito racial nos Estados Unidos e o sistema de segregação racial na América. E nós estamos vivendo na era da comunicação moderna, na era do livro. Os livros foram queimados, tanto na Idade Média, os livros de Kardec foram queimados, e Hitler mandou queimar todos os livros que ele considerava pervertidos. Os livros de Freud, da Escola de Frankfurt, dos grandes literatos, tudo que divergia do nazismo, ele mandou queimar em praça pública. Isso está documentado por filmes nessa era sombria da Alemanha, de 30 a 45. Essa guerra produziu 50 milhões de mortos e mostra como a comunicação tem poder. E por que a comunicação tem poder, gente? Porque a comunicação ela institui o real. A comunicação é aquilo que está no livro O Poder Simbólico, de Pierre Bourdieu, aquilo que está no livro A Sociedade das Massas, né, de José Ortega y Gasset, aquilo que está na Dialética dos Esclarecimentos dos frankfurtianos. Todos eles mostraram que a comunicação moderna ela é capaz de instituir ideias, ela é capaz de mobilizar normas, despertar valores, ela é capaz de induzir ao consumo, e ela tem um poder imenso, essa comunicação, que uma importante escola, chamada Escola de Frankfurt, chamou comunicação para as massas, e não comunicação das massas, é diferente. Então, nós vivemos uma era de grande comunicação tecnológica, e a partir de 1950, começa a chamada revolução virtual. Observe o que está acontecendo no mundo. Saímos da sociedade de massas, em 1950 começa a era da informática. E aí nós vamos ter, o que temos em 1950? Nós temos um mundo dividido ao meio, do pós-guerra, países socialistas no leste europeu, países capitalistas no ocidente. E a Guerra Fria. E tudo isso, a partir de 1985, vai se transformar. O mundo bipolar vai cair, através do trabalho de Gorbachev, que vai desmembrar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e ali começa uma nova era, a era, eles chamaram de perestroika, a abertura política, e glasnost, a abertura econômica, mas é a era da sociedade em rede. Então, nós estávamos deixando para trás, aos poucos, os grandes meios de comunicação do passado, que era a televisão, o cinema, o rádio, e nós temos agora a era da sociedade em rede. Na sociedade em rede, nunca o indivíduo foi tão poderoso. Nós já tivemos a invenção do indivíduo na modernidade, né? O René Descartes dirá, penso, logo existo. E uma civilização racional criou-se a partir do racionalismo de René Descartes. Uma civilização do pensamento. A gente depois vem, no final do século XIX, dirá, escolho, logo existo. E aí nós precisamos começar a nos perguntar, quem é que escolhe? É o indivíduo quem escolhe? É o grupo? É a família? É a classe social? É o cérebro? É a mente? Quem é que escolhe? Na escolha tem todas as questões do aprendizado social. Nós estamos aprendendo com a sociedade, né? Nós sabemos que nós passamos por 2 níveis de socialização primária e secundária,
um fenômeno que os antropólogos chamam de endoculturação. A gente vai absorvendo cultura, valores, crenças, e a comunicação tem um poder enorme quanto a isso. A comunicação vai nos dizer hoje qual é o nosso grau de tolerância entre homens e mulheres, qual é o nosso comportamento com os idosos. Ela vai estabelecer uma sociedade da juventude durante muito tempo. E o ideal é ser jovem, o ideal é ser eternamente jovem. O mito da eterna juventude vai se espalhar na sociedade de consumo. E os idosos, muitas vezes, são tratados, vistos ou percebidos no Ocidente moderno em uma perspectiva diferente em relação aos jovens. E tudo isso é a comunicação que nos traz. Então, nós vamos ter a comunicação no centro da sociedade. A comunicação espalhando ideologias, a comunicação espalhando falsas verdades, estabelecendo supostas mentiras, a comunicação mexendo com o dia a dia. Mas, a partir de 1960, né, com o surgimento da cibernética, vai acontecer aquilo que os historiadores chamam de pós-modernidade, que é o aprofundamento da modernidade com algumas mudanças. O mundo inteiro vai entrar em crise. A partir de 1960, já começa a evolução da crise do socialismo, que vai culminar em 1985, com o fim do socialismo histórico. As grandes narrativas da modernidade entram em crise. O homem vai se perguntar que racionalismo é esse que gerou a Segunda Guerra Mundial. E os filósofos vão se perguntar do papel da razão na construção da sociedade. Nós vivemos em uma sociedade de alta comunicação, em que os indivíduos interagem em rede, em que cada um de nós tem um perfil na rede social, e isso nos dá um poder muito grande. Observe, lá no início da modernidade, para você ter uma opinião, você tinha que ter um jornal. Para você escrever alguma coisa para o público, você tinha que escrever um livro. Então, é a era do jornal e do livro. A partir de 1900 veio o cinema, né? Os irmãos Lumière colocaram lá efetivamente a primeira película cinematográfica, não sei se sabem, mas quando os irmãos Lumière projetaram, eles projetaram um trem vindo na direção do público. E o público ficou tão assustado porque pensou que aquele trem era real. E muita gente saiu da sala de cinema em 1900, na projeção dos irmãos Lumière, na invenção do cinema. Depois veio o rádio, em 1930, depois a televisão, em 1940, no Brasil ela chegou em 1950, e temos os meios de comunicação de massas, mobilizando a população, influenciando o povo, influenciando todos os fenômenos sociais e econômicos, e uma sociedade se globalizando. E a partir dos anos 70, dos anos 60, foi criada a ARPANET, que é a Rede Mundial de Computadores nos Estados Unidos. A ARPANET, ela é uma rede mundial de computadores estratégica, que juntava todos os militares, os organismos militares dos Estados Unidos, já nos anos 60. Depois, essa ARPANET, já com mais de 1.000 computadores integrados em todos os Estados Unidos, vai se transformar na internet, nos anos 70, nos Estados Unidos. E aí vem... 2 minutos, está terminando mais um bloco. E aí nós temos essa sociedade em rede. E nós terminamos dizendo onde o indivíduo é muito poderoso, né? Recuperando. René Descartes diz, penso, logo existo. E nós criamos uma civilização que apostou na inteligência racional. Depois veio Nietzsche e disse, escolho, logo existo. Eu existo à medida que eu posso escolher, que eu posso escolher entre alternativas. E aí os psicólogos atualmente dizem, sinto, logo existo. A era da inteligência emocional, a era do afeto, do sentir e não apenas pensar, que é o próximo bloco. A gente vai falar sobre a contribuição do espiritismo na comunicação. A gente vai falar sobre uma outra era, que o indivíduo que é potente, porque hoje o indivíduo ele tem uma potência enorme. Ele é capaz de ter um perfil pessoal e divulgar ideias, né? O Facebook tem mais de 2 bilhões de usuários. Todo indivíduo é produtor de informação. É a era da superindividualização das ideias, do fim da sociedade de massas e da instalação da sociedade em rede. Então,
A sociedade em rede, ela capilariza a comunicação e faz a transição da sociedade de massas para a sociedade em rede. No próximo bloco, no próximo segmento, nós vamos falar especificamente sobre essa época atual e o que fazer com os problemas da atualidade em uma comunicação que se pretenda não violenta, não dialógica, não persuasiva para convencer o mundo de uma verdade única, mas uma comunicação fraterna, que gera esferas públicas de fraternidade, que se baseia numa ética de respeito incondicional ao outro e, no nosso caso espírita, de uma comunicação que se baseia no Evangelho. Então, nós vamos falar dessa comunicação não violenta, vamos falar de Mahatma Gandhi, vamos falar de Chico Xavier, vamos voltar a Kardec e falar dessa comunicação que gera esferas públicas de participação de todos, mas de alta fraternidade entre os seres humanos. Até o próximo bloco. Muito bom. 5 minutos de descanso.